Ali na nossa projeção está até o versículo 20, mas eu quero fazer a leitura até o versículo 23, tá bom? Mas a leitura será iniciada a partir do versículo 18. Peço que você acompanhe, por favor. A minha tradução é Revista Atualizada, e a palavra do Senhor nos diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido. Obrigado pela bênção de podermos cantar ao Senhor, de podermos ler a Tua palavra, de podermos orar. Obrigado, Deus, por nós iniciarmos a nossa semana da maneira maravilhosa, Senhor Deus, em torno da Tua palavra, aprendendo do Senhor, louvando ao Senhor, adorando a Ti, em comunhão com a Tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, esse nosso tempo de escola bíblica dominical, abençoe também a sala das crianças, que o Senhor lá, Senhor Deus, seja pregado, seja exaltado, assim como aqui, Senhor Deus, o Senhor seja dignificado diante de tudo que nós vamos aprender e vamos refletir. Obrigado, Deus, abençoe-nos. Nós carecemos da iluminação do Teu Espírito e viver, Senhor Deus, para a Tua honra e glória. Eu te agradeço por tudo, Pai, te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto, ele é um texto muito rico, porque há uma voz geral dizer que Deus é amor, né? Alguém tem dúvida de que Deus é amor? Não. Ninguém tem dúvida, né? Então, se perguntar para qualquer pessoa, até pessoas que não creem em Deus, você fala assim, é Deus é amor? Ah, Deus é amor. Deus é amor. É algo que, assim, é voz, praticamente voz geral, né? Deus é amor. Mas se chega para a pessoa e fala assim, ah, Deus está irado com a humanidade. Qual que é a resposta? É voz geral ou não? Não. Não pode um Deus bom estar irado com os homens. Não pode, né? Mas é o que Paulo diz e escreve a uma carta doutrinária aos irmãos de Roma, que é a carta aos Romanos. Deus está irado. Ele revela sua ira do céu contra tudo que é essa perversão que esses homens fazem. Então não há maldade nesse mundo, queridos, que não careça, que não pede, que não exige uma punição de Deus. Não há. Então, Deus está irado com a impiedade e a perversão dos homens. Por quê? Porque é uma marca deles inverterem a verdade, né, pela injustiça. Só que Paulo vai dando esse refletir sobre essa mudança que os homens fazem, né? E ele continua a dizer isso do versículo 18 para o versículo 21. Olha só, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo o coração, e eles mudaram, né? Eles tornaram-se loucos, mudando a glória de Deus, como algo a ser a imagem de homem, né? Imagem de animais. Eles mudaram essa verdade do ser de Deus, trocando a verdade pela injustiça. Só que entre o versículo 18 e o versículo 21, tem o versículo 19 e 20, que deve nos chamar a atenção. Porquanto, preste atenção, o que de Deus se pode conhecer. Então, queridos, essa humanidade da qual Deus está irada, ela não pode se desculpar em falar, eu não sabia que existia Deus. Até aqueles que não creem em Deus. Porque uma coisa é você se render diante de Deus, outra coisa é você saber que Ele existe. Duas coisas diferentes. Então, por exemplo, o que de Deus se pode conhecer
é manifesta entre eles. É manifesta entre quem? Hã? Entre os homens. Entre os que são ímpios, entre os que são perversos, Deus se faz manifesto. É isso que o versículo 19 está dizendo. Por quê? É uma explicação. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente, não é dubiamente, né? Claramente se reconhece. Desde quando? Desde o princípio do mundo. Como ela é percebida? O versículo diz. Pois é. Então, o que de Deus se pode conhecer, o homem ímpio pode saber que existe Deus, sim ou não? Por quê? Exatamente. Ela revelou, não revelou? Alguém lê a última frase do versículo 20. Há desculpa para tais homens não reconhecer esse Deus que se revela desde o início do mundo pela criação? De novo, não estou falando de salvação. Não estou falando de salvação. Salvação é um outro ponto. Eu estou falando agora somente da razão. Então, olhar para esse mundo e falar que não existe Deus é uma loucura, é uma tolice. Sim ou não? Por quê? Nós só estamos no versículo, é isso mesmo, versículo 19 ao 20. Por que uma tolice? Responda biblicamente. É isso aí, irmãos, é isso mesmo. Porque Deus se manifesta através dessa criação. Então, seja ela no universo, seja ela nos animais, na natureza, seja ela no homem, seja ela em tudo o que foi criado, Deus manifestou a sua divindade. Então, o homem é indesculpável. Por isso que quando chegar o juízo final, aqueles que não estão escritos no livro da vida, porque vai ter o livro da vida e o livro das obras, diante de Deus, quando chegar, falou assim: Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. O que Deus, qual texto poderia ser aberto para ele? Qual texto? Romanos o quê? 1, 19 e 20. Você abriria esse texto e dizia assim, Deus se manifestou. Deus se tornou manifesto. É interessante que nós vamos ver nos argumentos aí, né, do qual da existência de Deus, que o homem tem essa consciência. Por que quando alguém vai cometer um crime, ele se esconde? Hã? Ele sabe que está errado. Romanos capítulo 2. Irmãos, leiam Romanos. Leiam a carta aos Romanos. Romanos capítulo 2 fala da consciência. O homem tem essa consciência. Quem colocou essa consciência no homem? Por que Deus colocou essa consciência no homem? Porque o homem é um ser criado. Entende, queridos? Diga-me. Sim, sim, porque assim, atributo invisível de Deus, na verdade, o foco aqui, Ricardo, é mostrar, né, essas coisas que assim, né, Deus tem em si, nós não conseguimos ver, mas nós presenciamos, porque é manifesto. Então, meus irmãos, é um texto que a gente precisa parar, e se você crê no Senhor Jesus, você se ajoelha e agradece a Deus. Fala: Senhor, o Senhor está virado. Fala para mim, Deus está correto de estar irado para com os homens perversos e ímpios? Por quê? Por quê? Não, pode falar mesmo, né? Por quê? Sim, porque Deus criou. Mas por que que? Porque Ele é santo, porque Deus é puro. Exatamente, está tudo certinho. Mas assim, baseado em Romanos, né? Por quê? É justo e legítimo Deus estar irado para com a humanidade? Sim, por causa do pecado, porque Ele abomina o pecado por causa dos homens? Sim, mas Romanos.
Porque eles suprimem a verdade. Estamos chegando lá. Porque eles são perversos, sim. Mas assim, por que Deus é justo? Deus está irado para com o homem ímpio e perverso? Sim, mas Romanos. Sim, tá certo. Irmãos, porque eles não reconhecem Deus manifesto. É isso. Porque ele não reconhece Deus manifesto. Deus é manifesto, eles não reconhecem. Por isso que a ira de Deus é justa. Por isso que alguém fala, nossa, mas Deus irado. Como Deus irado? Você é ímpio. Você é perverso. E ainda acha que Deus está errado de estar irado para com a perversidade? Isso é uma loucura. Sim ou não? Só em Romanos 1. Leiam a carta aos Romanos. Irmãos, é uma carta preciosa. É uma carta preciosa, né? Paulo fala do evangelho, né? O justo viverá pela fé, e ele fala sobre isso logo no início do evangelho. A saudação da carta aos Romanos, a saudação é uma benção. Eu creio que Paulo, assim, Deus, o Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo Paulo, acho que ele falou assim, eu não conheço os irmãos de Roma, mas eu preciso escrever para eles tudo que é doutrina, tudo que eles precisam saber. Eleição, Deus escolheu mesmo. Escolheu mesmo. Romanos 9. Aquele que crê no Senhor Jesus, quem vai ser salvo? Romanos 10. E como é que a gente deve lidar com as autoridades? Romanos 11. E como é que a gente deve viver em comunhão? Romanos 13. Aliás, Romanos 13, autoridade, Romanos 16, comunhão. Você começa a pensar e fala assim, e quem são os homens? Romanos 3. Quem são os homens? Romanos 3. Questão da consciência, Romanos 2. Irmãos, carta aos Romanos, só um trecho dela. Mas nós vamos refletir sobre isso, vamos continuar um pouco. Estamos aprendendo sobre doutrina, não é isso? Doutrina, a importância da doutrina. Nós vimos esse texto de Efésios. O que esse texto diz para nós? Resumindo o texto de Efésios. Isso, cada um tem os seus dons para aperfeiçoamento da igreja. Quem concedeu isso? Isso, o próprio Deus através de Jesus Cristo. Ele concedeu esses dons. A finalidade desses dons, que visava esses dons? Aperfeiçoar os santos, para que pudessem servir ao Senhor da maneira correta, para que pudessem crescer em edificação no corpo de Cristo. Então o fato da igreja ter um pastor, da igreja ter um professor, da igreja ter aquele irmão que tem aquele dom, aquele outro irmão que tem aquele dom, né? Isso serve, não é para nossa vaidade, não é algo de cargo. Olha, eu sou aqui, cuidado com o que vocês estão falando, hein, gente? Olha a minha patente aqui, né? Respeite a minha patente. Nada disso, queridos. Exercício de dom. Claro que com esses dons, vão ter nas autoridades que esse dom vai transmitir. Agora, todos esses dons acontecem na igreja porque o Senhor concedeu. Por isso que o Senhor nunca habilita a ignorância. Eu não sei, pastor, eu não sei. 20 anos de convertido, pastor, para mim é o seguinte, para mim eu entendi o seguinte. Aí começa a justificar de maneira errada. Não, o Senhor me salvou, porque a questão é a seguinte, eu entendi que eu sou salvo. Eu sei disso. Mas o Senhor nunca habilita a gente ser ignorante. Não é à toa o que Pedro diz no final daquela carta? Crescei na graça e crescei no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Na própria carta, Pedro diz, olha, Paulo escreve coisas difíceis de entender, mas não são impossíveis de entender. Elas são difíceis. Se são difíceis, exige de nós um estudo. Se exige de nós estudo, nós precisamos crescer na fé, queridos. Nós precisamos amadurecer. E Deus concede esses dons para a igreja. Não é isso? Qual é a medida? A varonilidade ali. Qual que é a medida? Você fala assim, eu preciso chegar, né, assim, o que Deus deseja para a minha vida? Para o meu amadurecimento. Qual que é a medida? Sim, mas qual que é a medida desse pleno conhecimento? Cristo. Ele é o nosso alvo, queridos. E sabe o que eu fico pensando, queridos? 1 Coríntios, capítulo 2, fala que nós temos a mente de Cristo. Como Cristo agiu em determinada situação. Como Cristo correspondeu em determinada situação. Essa é a nossa medida. Esse é o nosso alvo. Por isso que nós amadurecemos. Por isso que nós precisamos crescer. Para quê? O que esses dons, que tem vista do aperfeiçoamento,
fazem conosco. Olha o versículo 14, queridos. Para a gente ser mais como menino. Qual a característica de menino? Menino não tem firmeza, não tem a convicção. Ele vai sendo levado pelo que falou. Ah, hoje a doutrina é isso. Ah, hoje é isso, pastor. Século XXI a igreja é assim. Então segue a igreja do século XXI. Aí vai indo. Aí aquela novidade. Não é à toa que, se vocês viveram um pouco mais tempo no Evangelho, vocês vão vendo que as doutrinas novas vêm aparecendo. Depois elas vão embora. Né? Elas vão embora. E pessoas são levadas àquilo. Né? Vou puxar um pouquinho do passado aí. Eu acho que só quem mais tem cabelo branco vai lembrar um pouco disso. Né? A doutrina lá do dente de ouro. Não é isso? Pastor, não sei disso. Estão tudo novo, então. Estou na classe aqui de adolescentes aqui, né? Não, tem gente que lembra disso. O dente de ouro. Né? A doutrina do riso. A pessoa recebia unção, começava a rir do nada, essas coisas. Eu já ouvi até falar da unção da largatixa, queridos. Que o crente era lançado na parede e grudava na parede assim. Mas umas coisas doidas. Mas as pessoas eram levadas com aquilo, porque aquilo era espiritualidade. Aquilo era a doutrina, aquilo era o agir do Espírito Santo. O que aconteceu com essas doutrinas? Cadê? Quando é pautada na Bíblia, meu irmão, passa. Por isso que, ao nós sermos edificados por esses dons que Deus concedeu, nós não somos mais meninos. Nós não ficamos mais agitados de um lado para o outro. Não. Ao redor de tudo que aparece. Apareceu isso agora. Ninguém nunca descobriu isso. Agora está ali, ó. Aquele cristão que tem essa unção do Espírito Santo. Irmãos, Deus trabalha na nossa razão. Romanos, ó, de novo a carta dos Romanos, hein? Capítulo 12. Como Paulo caracteriza o culto? Racional. É o culto racional. Você pensa quando você louva a Deus. Isso glorifica o Senhor. Quando você não sabe o que aconteceu no culto, meus queridos, você adorou a quem? A quem você adorou? Pastor, foi uma benção a mensagem. Foi uma benção, que joia. O que foi falado? Não lembro, mas foi uma benção. Eu lembro que eu chorei. Chorei. Olha, eu chorei bastante. Assim, foram lágrimas. Tá, mas que isso edificou a sua vida? Pastor, não lembro muito bem, não. Teve racionalidade? Eu não estou dizendo que Deus mexe nas nossas emoções. Não estou dizendo isso. Mexe nos nossos sentimentos. Não estou dizendo isso. Deus move o nosso coração integralmente. Mas, queridos, não é levado por todo vento de doutrina. Porque os ventos de doutrina, eles são marcas das artimanhas dos homens. Eles são astuciosos, induzindo ao erro. Quando tira a racionalidade de um culto cristão, queridos, você passa a não adorar a Deus. Você passa a não pensar. E é interessante que para os crentes é o contrário. Os crentes eles são o povo que pensa. Ele reflete sobre tudo. Tudo. Ele canta, ele pensa no que ele canta. Irmãos, isso, sabe assim, é racional, é Deus mexendo em nós, no nosso coração e na nossa mente. Nós vimos isso. Quem mostra para nós a importância do ensino na Bíblia? Quem? Nós vimos, há 2 aulas. Jesus. Jesus ensinava. Sentava no Sermão do Monte, ensinava. Ia lá jantar com alguém, ensinava. Encontrava uma pessoa, ensinava. Ia curar alguém, ensinava. A última ordem dele na grande comissão, como nós vimos, né? Muitas pessoas focam lá, ide por todo mundo, né? Mas o ide não é o imperativo da frase. O imperativo da frase é fazer discípulo. Como é que faz discípulo? Caminhando com ele, queridos. Caminhando. Não é simplesmente um tempo. Discípulo, ele vai se formando. A ordem daquele versículo é fazer discípulos. E como você vai fazer discípulo? Você indo, pregando o evangelho. Você batizando. Mas a ênfase ali é fazer discípulo. Para não cair nessa artimanha, queridos. Seguindo a verdade em amor, o que nós devemos fazer? Crescer. Crescer. Crescer em Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, segundo a justa cooperação de cada... Por que a justa cooperação de cada parte? Pensando em Efésios. Por causa dos dons.
os dons colocados em exercício, cada parte vai ser uma bênção na igreja. Queridos, quantos aconselhamentos acontecem lá naquele cafezinho do intervalo? Quantos aconselhamentos, quantas instruções, quantos confrontos e encorajamentos acontecem depois do culto, que a pessoa está sentada com o irmão e fica conversando até algumas horas da tarde? Aquele nosso almoço abençoado, lembra disso? Irmãos, cada parte vai cooperando para que nós sejamos edificados e tenha esse aumento, esse crescimento em amor para a honra e glória do Senhor, queridos. É isso que nós precisamos viver. Então nós vimos que Efésios 4, 11 e 16 acontece antes de Efésios, depois de Efésios 1 a 10, que fala que nós somos prisioneiros do Senhor, nós precisamos andar dignamente, ou seja, a igreja vive a unidade cristã. A igreja tem esse amor mútuo. A igreja foi resgatada. Paulo pede, né, como prisioneiro do Senhor, é uma carta da prisão, ele estava preso, que nós andemos de acordo com a salvação que operou em nós. Isso é ser igreja, irmãos. Olha lá. Ele roga que como prisioneiros do Senhor nós andemos, né, com toda a humildade, mansidão, vamos suportar uns aos outros, nós vamos nos esforçar por viver essa unidade. Igreja vive dessa forma. Por quê? Porque é a unidade que nós temos em Deus. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, o qual age por meio de todos e está em todos os crentes. E a graça foi concedida a nós e o Senhor conquistou isso, né? Nos abençoando daquela morte de cruz e aquela interpretação ali do cativeiro, né? Que quando se vencia a batalha, que eles eram presos, o Senhor levou todo o nosso cativeiro, do qual nós temos comunhão para com o Senhor. A unidade de Efésios 4. Só para você dar uma olhada. Nós vimos há 2 aulas, Salmo 14, 1. Alguém leia bem alto, com voz de varão ou varoa, né? O que o insensato diz? Não há Deus. O sensato é o louco, é o tolo. Ele diz que não há Deus. Como você responde biblicamente esse insensato do Salmo 14? Não, responde biblicamente. Biblicamente agora. Oi? Exatamente. Romanos 1, 19 e 20. Você vai chegar para ele assim, não há Deus? Como não há Deus? Vamos explicar um pouquinho para ele? Vamos lá, explica para ele. Explica. Isso, foi manifesto na criação. Foi manifesto na criação. Os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos. Como se diz que não existe Deus? Como se diz? Eu falo uma coisa para você, ô insensato. Você é indesculpável. Sim ou não? Romanos, Salmo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda ela. Seja Antigo, seja Novo Testamento. Não vai nessa de que, hoje Jesus veio, estamos vivendo na época da graça. Então, assim, é só o Novo Testamento. Antigo Testamento, não, queridos. Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento. Mas as promessas e tudo que foi ensinado lá, para o nosso, como Romanos mesmo diz, né? Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso esclarecimento, foi escrito. Então, esse homem do Salmo 14, ele é insensato, como a própria Bíblia diz. Ele diz, não há Deus. Depois nós vamos olhar para a continuidade do versículo. Eles corrompem-se e praticam abominação. Vamos lá, queridos. Há um Deus? Há um Deus, né? Nós olhamos para alguns argumentos, não foi? Mas eu queria que você dissesse, há um Deus, certo? Como você me disse que há um Deus? Percebendo a criação. O que mais? Vamos pensar agora.
a Deus. Alguém chama, não tem Deus. Aí você fala, pela criação. Você já sabe que Romanos 1, 19 e 20, ele é indesculpável porque ele não reconhece Deus nas coisas que foram criadas. Pois é, agora nós vamos pensar. Pensa, peraí, Deus, existe Deus. Nessa criação, onde foi manifesta Deus? Onde manifesta-se? Assim, onde nós conseguimos reconhecer que Deus existe? No cérebro. Então o cérebro está no homem ali, né? Opa, então no homem. No fato de pensar, né? O que mais? Na consciência, a consciência também ainda está no homem, né? A consciência de refletir sobre isso, joia, tem mais coisa ainda. Isso, ainda continua na consciência, continua no homem. Mas somente no homem nós podemos ver que há um Deus? Onde mais? Na natureza. Na natureza. Né? Naquilo que foi criado. Né? E agora pensando no homem, vocês falaram da consciência, vocês falaram que Deus, né, na própria criação do homem, mas o que está inerente no homem? Faz parte do homem? Obediência. Tá, mas assim, pensa na... Agora nós estamos pensando juntos aqui. Ó, pensa no homem, né? Um homem, criação de Deus, um homem que tem consciência, tudo isso que vocês falaram, tá certo. Mas o que existe no homem? E eu não estou falando no crente e no incrédulo, estou falando no homem, na criatura. O que existe no homem, por exemplo, que não existe no cachorro? A semelhança de Deus. Joia. E nessa semelhança de Deus, o que esse homem faz que uma girafa não faz? Pensa. Nesse pensar, o que fica marcante no homem? Nesse refletir, nesse pensar. É isso aí, o caminho é esse. Ele está pensando, ele está refletindo, ele tem consciência. A girafa não tem, o cachorro não tem, o gato não tem, mas o homem tem. Então esse homem tendo essa consciência, o que faz dele assim, ser humano? Acredita que há um Deus. Ele fala assim, alguém superior. Alguém superior. Para um animal ele fala, é o ser humano. Né? Porque ele me domina. Pelo menos foi essa a ordem que Deus deu para Adão, né? Para dominar sobre todas as coisas criadas. Então ele me domina. Você vê, um cachorro, ele não vai olhar para você e vai assim, nossa, pensando bem, que dono sábio. Preciso seguir a sabedoria desse dono aqui. O que ele vai me fazer? Ele vai me levar para passear. Gente, olha, refletindo aqui nas minhas cachorrices, olha, vou seguir esse dono. Você acha que ele fala isso, queridos? Não, fala a verdade. Tem muita gente achando. É à toa que o bicho passa a ser filho. Bom, mas tudo bem, vamos, não era esse o parênteses, né? Continua. Então você começa a olhar e fala assim, no animal não existe isso. No animal não existe isso. Agora no homem, no incrédulo, ele fala assim, peraí. Eu estou aqui. Aí eu olho para um outro ser humano e falo, nossa, mas totalmente diferente. Olho para o outro totalmente diferente. Peraí. Aquele outro ali, ele conhece mais. Mas espera aí, ele conhece mais daquela área da vida. Mas eu conheço mais dessa outra área da vida. Mas o interessante é que eu não conheço mais do que o outro que eu conheço conhece mais do que eu nessa área da vida. Só que esse outro, ele ainda não conhece mais do que aquele outro que conhece mais do que o outro. Eu falo, peraí, tem alguém, tem uma fonte de onde saiu todo esse conhecimento. Ah, tá, veio de uma explosão. Buf, explodiu tudo, e aí... exatamente. Veio e tudo surgiu, e da ameba, então tinha umas amebas superdotadas, né? E tal. Começa a olhar umas coisas assim, ele começa a olhar isso e fala, não, há alguém superior a mim, a você. Porque se nós entendemos que, pelo menos no que se refere aos animais, porque muitas vezes nós entendemos, vamos olhar uns animais, vai não ter mais força que eles. Né? Apostar corrida com o leopardo. Quem ganha? Vai empurrar uma parede igual um elefante. Consegue não? E carregar as coisas como uma formiga. Consegue? Você vai, então tem coisa que os animais, né? Mas uma coisa eles não têm consciência. Eles não refletem. Eles não têm essa imagem de Deus neles,
que faz com que eles pensem. Eles passam a peraí, existe alguém maior. Existe alguém que ordenou tudo isso. Esse é um dos argumentos que a gente pode enxergar que Deus existe, queridos. Há o aspecto, o argumento cosmológico, há um mundo, há um cosmos. Há uma ordem, queridos, há uma ordem nisso. O homem está querendo encontrar vida fora da Terra, não é isso? Há milhões e milhões de valores investidos para descobrir isso. E cada vez que o homem vai fazer uma descoberta, ele descobre que o que ele descobriu foi só o que Deus manifestou para ele que foi descoberto. Porque chega tal de um buraco negro que ninguém sabe a medida desse buraco negro. Que o negócio é gigante. Que você começa a olhar, você fala, mas peraí, mas... Gente, é gigante isso. Teleológico é a ideia de propósito. Eu até escrevi, acho que na outra vez, teológico, né? Mas na verdade é teleológico, né? Há um propósito, há uma finalidade em tudo que foi criado. Então, mediante isso, o homem passa a pensar, peraí, por que isso criou? Por que isso criou? Por que isso se criou e não deixou de ser criado? O pastor está muito filosofal aqui hoje, né, pastor? Né? Mas não é, queridos, vamos começar a pensar. Crente pensa. Crente não pode ser menino. Não pode ser agitado de um lado para o outro. Você não pode, irmãos, numa mudança que acontece no nosso país, uma mudança que acontece na sua casa, uma mudança que acontece no seu bairro, uma mudança que acontece em qualquer lugar, qualquer esfera, você ser levado por aquela mudança. Espera aí, o crente tem onde firmar os pés. Onde o crente firma os pés? Na rocha, que é Cristo Jesus, queridos. Então não podemos ser levados. Então, peraí, tem a ideia de haver um propósito. Tem o argumento antropológico, que é a ideia do homem, né? Um homem como um ser criado, que pensa, que sente, que tem emoção, que tem consciência, que tem senso moral, que é intelectualmente racional. O homem é assim. E o argumento ontológico, que é esse que a gente estava falando um pouco. Onto é a ideia de ser, né? E lógico é a ideia do estudo, a logia. Então o aspecto ontológico é a ideia do ser. Há uma crença inerente no ser humano, há uma coisa maior. Então isso é um argumento ontológico, a ideia do homem ser, né? E pensar. Agora o insensato diz no seu coração. O que ele diz? Não a Deus, não é isso? O que demarca as suas atitudes? Ele diz no coração, não a Deus. Quais são as marcas das suas atitudes? Baseado no Salmo 14:1. Vamos lá? Isso. Eles corrompem-se. Eles praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Deixa eu dar um conselho para você. Cuidado. Cuidado. Quando você está esperando o princípio de quem não teme a Deus. Na verdade, o meu cuidado é mais como um encorajamento de alerta. Você está esperando coisas de quem não pode dar. Quando o homem pratica princípios de Deus e esse homem não tem a Deus, ele é abençoado. Sim ou não? Quando alguém é honesto, ele não conhece a Deus, mas ele age em honestidade, ele é abençoado, sim ou não? Por quê? Isso faz parte de Deus. Faz parte de Deus, a honestidade. Faz parte da pessoa de Deus. É um princípio do Senhor ser honesto. E assim os demais princípios. Então, quando um homem que não conhece a Deus pratica os princípios, ele é abençoado. Mas, naturalmente, o que você espera de alguém que age naturalmente? Fazer as coisas naturais, pastor. Exatamente. Então, o homem que diz que não há Deus, quais são as práticas? Sabe uma interpretação desse versículo bem clara? Bem clara. Diz o insensato do seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Para o insensato, no coração dele, ele está dizendo assim, Deus não existe. Então o que eu faço aqui, todas as minhas práticas, para mim, elas são práticas como se Deus não existisse. Então eu faço as coisas aqui, vou para orgia e depravação. Ele vai até o final. Deus não existe? Deus não existe?
Para mim, Deus não existe. Não há Deus. Então, as práticas são essas. A questão que pega para nós, queridos, não são aqueles que não creem, são aqueles que creem. Por que muitos cristãos vivem como se Deus não existisse? Por que na igreja ele é uma coisa e no trabalho ele é outra? Ele está fazendo a mesma coisa que insensato, irmãos. Ele diz na igreja que Deus existe. Ah, Deus existe. Deus existe. Ah, mas eu vou dar um balão no meu patrão segunda-feira, porque sabe como é que é? Segunda brava, né? Ué, o Deus que exige dele honra e glória, inclusive no trabalho, não é honrado? Então ele vive como um incrédulo. Ele vive como insensato. Por isso pensar, peraí, eu sou crente, eu sou cristão, tá? Eu sou cristão, Deus converteu meu coração. Joia, peraí. Como pensa o cristão? Porque agora Deus converteu meu coração. Eu vou entendendo. Cada domingo o pastor vai pregando a palavra. Cada ajuntamento nós vamos ouvindo da palavra. Cada reunião nós vamos ouvindo da palavra. A palavra norteia o meu andar. Então, quem eu devo seguir? O Deus da palavra. E o que ele diz? Está aqui. Ah, pastor, não sei. Então, precisa saber. Então vai lá, leia. Por exemplo, essa semana, leia a carta aos Romanos. Leia uma vez por dia. Toda a carta. Ô, pastor, eu sou pego pesado agora. Não, peguei pesado não. Leia. Leia e vai vendo os princípios do Senhor que regem a sua e a minha vida. Não podemos ser igual insensato, queridos. E olha que interessante, queridos. Voltando a pensar naqueles aspectos do homem natural, né? O aspecto cosmológico, teleológico, antropológico e o ontológico. Para esse homem de Romanos 18, do capítulo 1, do 18 ao 20. Pensando nesse argumento, ele fala assim, peraí. Então, diante de toda essa reflexão de que existe algo maior, aspecto ontológico, de que eu fui criado, aspecto antropológico, né? De que tudo foi criado para um propósito. Não é do nada que eu passei por essa vida. Não é à toa que as pessoas passam a vida buscando o sentido da vida. Não é verdade? As pessoas passam a vida buscando o sentido da vida. Já viu o cachorro quando fica atrás do rabinho? Né? Ele fica girando, 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 não encontra, porque o sentido da vida está onde, queridos? Em Cristo. É isso, irmãos. É isso. Então, esse é o aspecto teleológico, né? E o próprio mundo, do qual Romanos 1, 19 e 20 está dizendo. O aspecto cosmológico. Então, a insensatez está ligada ao coração desse tolo, desse insensato, porque esses argumentos para ele não fazem sentido, porque não há Deus. Ué. Por isso que agora estamos falando de salvação. O que acontece com o ser humano convertido? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, o homem natural. Ah, pastor, mas está fazendo coisa boa. Mas não crê no Senhor? Não crê que há um Deus? Então, as coisas boas que eles fazem, abençoam? Sim ou não? Sim, claro que sim. Ué, quantas criações que ainda são criadas, que foram criadas, são por homens que não creem em Deus? Abençoaram a nós, sim ou não? Sim, sim. Tem pessoas que têm boas ações. Boas ações não salvam. Por quê? Sem fé. Agora eu coloquei uma figura do homem natural de pé e o homem ajoelhado. Alguém leia a sequência, por favor. A sequência do porquanto aqui, bem alto. O que é necessário para aquele que se aproxima de Deus? Não é simplesmente saber, queridos, há um ser superior. Há um ser superior. Há um ser superior. Pois é, há um ser superior, todo homem natural reconhece. Mas aquele que se aproxima de Deus em fé, ele crê que Deus existe. Que benção esse versículo de Romanos, né, de Hebreus, né, queridos? Que benção. Olha um outro versículo riquíssimo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus.
Por quê? Porque eles são loucura. E ele não pode entender. Por quê? Por que ele não entende as coisas de Deus? Porque elas se discernem por meio do Espírito. Por isso que é espiritualmente. Então, de novo, vai buscar princípio daquele que não teme a Deus? Irmãos, ele só vai corresponder de acordo com o comportamento. Não é à toa que uma máxima desse mundo: ame você primeiro. Porque se você não te amar primeiro, você não vai conseguir amar o próximo. Sim ou não? Quantas vezes você já ouviu isso nas músicas? Tomara que você não tenha cantado para o seu cônjuge ou para a sua cônjuge, né? Não. Agora, o que Jesus disse? Como Jesus resumiu a lei? Né? Amar quem? Onde tá você aí? Onde está você aí? Então, como você amar primeiro? Você já se ama, o Senhor Jesus já disse. Né? Você ama o próximo como você ama a si mesmo. Você precisa, então, entender essa diferença de amor. Esse é o amor cristão. Por isso que, queridos, quando Jesus prega o sermão do monte, eu fico imaginando a cara daquelas pessoas. Lembra-se lá do período interbíblico? Lá da guerra dos Macabeus? Onde eles queriam ter o poder? E aí ficaram um tempo no poder, mas depois chegou Pompeu e já não tem mais governo judaico, agora é o governo romano. Qual era a esperança do judeu? Voltar ao poder. Voltar a fazer guerra para dominar e não deixar o Império Romano. Aí Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Como é que é? É isso mesmo. Bem-aventurados os pacificadores. Peraí, o César está no poder, então é o seguinte: é certo pagar imposto aí para o César? Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Veja o nosso mestre, queridos. Pensa, cristão não pode ser levado. O que todo mundo está fazendo? Todo mundo está fazendo isso, pastor. E daí que todo mundo está fazendo isso? Você é crente. Você é crente, você não pode fazer o que todo mundo está fazendo. Pastor, é o seguinte, se eu não me divertir, é o que eu escuto, pastor. Estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo no quê? Para pensar, o que é tempo para você? O que é perder? O que é ganhar? Reflita sobre isso, queridos. Não é você, eu não estou querendo dizer para você, você vai filosofar e chegar no ermo, né, do nada. A vida é bela. Que coisa boa. O que é bela? É ser bonita. Então a vida não é isso. Você vai refletir, mas você como um crente, você tem um ponto a chegar. Cristo. Você amadurece na fé, você cresce, irmãos, nós precisamos pensar. Meu desejo é que a igreja do Dom Pedro pense. E as igrejas aqui representadas também, dos que estão nos visitando, também pensem. Né? Pense, reflita, ser crente. Para de ser menino. Para de ser menino. Já foi confrontado 50 vezes pelos mesmos pecados e não confessa. Não deixa. Não toma uma atitude diferente com relação a isso. Para, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Para com isso. Para de ficar nessa mamadeira toda hora. Precisa comer feijoada, gente. Vamos comer um churrasco. Não pode ser assim, irmão. Não pode. Reflita sobre a sua vida de cristão. Quanto tempo você tem de cristão? A Bíblia está na sua mão. Os princípios estão lá. Os princípios estão lá, meus irmãos. Vamos continuar um pouco mais aqui. O que é teologia, então? Então, teo aqui quer dizer Deus. E logia, palavra, estudo. Simplificando os termos para a gente ter o alvo de estudar a doutrina. Né? Então, é o estudo de Deus. É o estudo sobre Deus. Né? Não é à toa que eu vou dar um outro nome, assim, um pouquinho complicado, né? Mas para a gente pensar. Ontologia, tá? Teo ali, Deus. Onto é ser. E logia, que é a palavra, o estudo. Interpretando esse termo, teontologia é o estudo sobre o ser de Deus. É isso? Estudo sobre o ser de Deus, tá? Nós vamos caminhar. Queridos, eu sei que para nós, eu vou tentar aqui rapidamente, nos últimos minutos aí que nós temos, para a gente pensar
a gente pensar um pouquinho. Ó, eu sei que para nós, assim, para pastor, mas um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que me criou, um Deus que colocou em mim um sopro da vida a ponto de eu refletir que eu sou um ser humano. Como é que eu vou colocar um Deus numa caixinha e dissecar, né, a pessoa de Deus? Quem é Deus? Não, não é isso. A teologia não tem esse intuito. A teologia, o intuito da teologia nesse estudo é refletir sobre a pessoa de Deus. Só que, queridos, vamos pensar na pessoa de Deus. Como é que nós vamos estudar a pessoa de Deus? Fala uma área que você queria saber sobre Deus. Uma área. Sim, Deus é amor. Então, vamos estudar a teologia no amor de Deus. Tem como fazer isso? Claro que tem, queridos. Agora, a gente consegue mensurar na escrita, em livros, o amor de Deus? Não tem como, irmãos. Como a gente vai falar do amor de Deus, mensurar em sua infinitude, né? O amor de Deus. Por exemplo, dá exemplo de amor de Deus. De ações do amor de Deus. Vamos lá. Oi? Opa, peraí que vai lá. Entregar seu filho unigênito por nós. Prova do amor de Deus. O que mais? A retirada do povo do Egito. Outra prova do amor de Deus. O que mais? Ué, se for assim, dá para estudar o amor de Deus. Perdoar os nossos pecados. Prova do amor de Deus. Nos deu a palavra. Prova do amor de Deus. Alguém falou mais aqui? Na criação, prova do amor de Deus. Em criar todas as coisas. Na justiça de Deus há amor. Prova do amor de Deus. Deus ser justo e aplicar a sua justiça. Oi? Os profetas que ele levantou para a salvação. Prova do amor de Deus. O cuidado que ele teve no deserto com o povo. Prova do amor de Deus. Vocês viram? Provisão. Ciência, né? De saber, né? Perdão de pecado. Graça. Misericórdia. Livramento. Olha, queridos, quantas coisas do amor de Deus. Se a gente fosse, né, mensurar todas essas, tentar fazer essa teologia, é o que homens buscam para destrinchar de maneira ficar clara para a gente possa entender que há essas manifestações do amor de Deus, né? Não é à toa que as teologias, né, elas basicamente elas se dividem, para ser bem resumido, né, teologia bíblica, que vai entender o texto no seu contexto e como ele se aplicou para aquele povo naquela época. A teologia bíblica vai demonstrar para nós Deus, né, naquele contexto. E a teologia sistemática, ela vai fazendo um sistema, né, dessas coisas, dessas manifestações de Deus na nossa vida, na história. Não é à toa que tem teologia histórica e tal, mas eu não quero complicar. Né? Eu quero compartilhar algo com você. Está sendo desafiador para eu resumir, mas não deixar de trazer para você algo muito importante. Eu vou tentar escrever aqui rapidamente. Eu sei que eu tenho 1 minuto só, mas eu vou escrever rápido, menos de 1 minuto, né? A gente pensar dessa forma, queridos. Deus, a Bíblia, o homem, o pecado, a salvação. Cristo, o Espírito, a igreja e as últimas coisas. A gente vai tentar caminhar na nossa doutrina pensando sobre isso. A teologia, que é o estudo sobre Deus, né? Deus se revela através da sua palavra, da qual ele concede ao homem.
As práticas desse homem é pecado que carece de salvação. Essa salvação ela só é vinda por Cristo Jesus, do qual concede a nós o seu Espírito, que age em sua igreja, a qual aguarda as últimas coisas. É isso que nós vamos pensar. Vão ter uns termos, um pouquinho assim, teontologia? Sim, vão ter, né? Mas alguns vocês já sabem. Por exemplo, a doutrina do pecado. Hamartiologia. Exatamente. Nós vamos usar esses termos. Eu não vou deixar de usar esses termos com você. Mas é importante para que você saiba, quando você tiver, pastor, eu vou estudar uma teologia sistemática. Você vai ver esses temas, né? Então aqui, a teontologia. A bibliologia. A antropologia. A hamartiologia. A soteriologia. Essa fica fácil. Cristologia, né? Cristologia. A pneumatologia. Pneumonia, né? Vem do pneuma, né? Do espírito, do sopro, né? Igreja, eclesiologia. E as últimas coisas? Escatologia. Irmãos, de novo, está sendo desafiador para eu não ficar somente nos termos para você, mas que você entender que isso é fundamental para nós entendermos a viver de uma maneira a glorificar o Senhor. Por exemplo, em que período nós estamos hoje? Nesse contexto aqui. Não, período não, desculpa, estou com a cabeça nos bases da fé, né? Mas tudo bem, mas período não deixa de ser. Mas que momento estamos vivendo hoje? O momento da igreja. Para que alguém se viva a igreja, o que teve que acontecer ao coração dessa pessoa? Ele teve que crer. Ele teve que crer em Deus, que Deus existe. Logo, a Bíblia para ele é autoridade. Ele começa a pensar que ele é homem, criatura, e com isso ele entende que ele peca. Entendendo que ele peca, ele entende que ele necessita de salvação. Que só é vinda por Cristo Jesus, ele passa a conhecer o Senhor. No qual diz em João 14 que enviaria o Espírito. Espírito esse que age na igreja, hoje. Da qual a igreja entende as últimas coisas. Tem algumas pessoas que chegaram para mim, pastor, a gente precisa saber escatologia. É bom, nós vamos saber escatologia. Creio que em breve. Mas eu queria muito que você tivesse firmado aqui em quem você é, quem Deus é, qual a ação verdadeira do Espírito Santo. O que é o pecado verdadeiramente, o que significa. Isso aqui, queridos, muitos cristãos estão se perdendo nisso, o que é salvação. Salvação não é um ingresso para o céu não, irmãos. Não é ingresso para o céu não. Salvação tem a ver com vida, hoje. Entender sobre o Espírito. Tem outras áreas, tem angelologia, por exemplo, né? Estudo dos anjos. Mas eu já passei do tempo aqui. Cada domingo eu estou exercitando, mas me perdoe, mas era necessário. Tá, queridos? Vamos partir desse pensamento. Deus, Bíblia, homem, pecado, salvação, Cristo, Espírito, igreja, últimas coisas. Isso vai ser o nosso escopo de caminhar para entender a doutrina, tá bom? Peço a sua oração, né, para que Deus nos direcione da maneira correta nesse estudo. Peço que você ore por mim, para que seja claro. De novo, eu vou trazer uns termos, não vou deixar de falar hamartiologia para você. Mas eu não quero que fique só nos termos. Tá bom? Eu quero que você entenda esses termos e como eles se aplicam na sua vida. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de pensar nas coisas do Senhor. Para nós é infinitamente, Senhor Deus, maior do que nós podemos refletir, mas graças ao Teu Espírito Santo, nós podemos pensar sobre teologia, pensar sobre o Senhor. Pai, como é gracioso para nós, como nos traz alegria saber do Senhor, viver para o Senhor, glorificar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver dessa forma. Nos ajuda, Senhor Deus, aqui tudo isso que nós vamos conhecer
refletir, trazer à memória, ou mesmo aprender. Faça de nós, Senhor Deus, crentes maduros, crentes que buscam a Tua honra e glória. Nos ajude, Senhor, eu lhe peço. Haja no coração de cada um aqui, Senhor. Transforme vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, amadureça cristãos, homens e mulheres que precisam da Tua graça, carecem da Tua graça, a começar de mim, Senhor. Eu te louvo, Pai, por essa manhã e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos para o nosso